Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo seja com todos vocês. É com muita alegria e muito prazer que eu quero aqui deixar registrado a leitura do capítulo 8 de 2 Crônicas. Esse é o vídeo de número 434, onde eu deixarei registrado a leitura do capítulo 8 de 2 Crônicas, vídeo 434, leitura bíblica. Diz assim a palavra do Senhor: depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate-Zoba e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor, no deserto, e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. E reconstruiu Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalat e todas as cidades armazéns que possuía, e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os não-israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, como continua até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais funcionários do rei Salomão, 250 funcionários que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais: a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa das cabanas. De acordo com a ordem de seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que fora lançados os alicerces do templo do Senhor até o seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, no litoral de Edom. E Irão enviou-lhe navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegavam com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15 toneladas e 750 quilos de ouro para o rei Salomão. Aleluia! Capítulo 8 de 2 Crônicas, ele vai então destacar, ou seja, é o destaque, né? 2 Crônicas, capítulo 8, ele é o auge do reino de Salomão, cobrindo o período após 20 anos de construção do templo e do palácio. Salomão fortifica as cidades, expande o comércio marítimo com Irão de Tiro, organiza os cultos e levitas conforme as leis de Moisés e gerencia trabalhadores reforçados, demonstrando grande prosperidade, poder e obediência estrutural. Esses 18 versículos desse capítulo, nós podemos esboçá-lo da seguinte maneira:
Versículos 1 a 8, atividades de construção e expansão. Versículo 7 a 10, organização da força e do trabalho. Versículo 11, divisão sobre a esposa egípcia. Versículo 12 ao 16, organização do culto e sacerdócio. E versículo 17 ao 18, prosperidade comercial. Segunda Crônicas, capítulo 8, também foca na conclusão das obras de Salomão, né? Templo e palácio, organização do seu reino após 20 anos. A aplicação moderna envolve prioridade à vida espiritual sobre ambições pessoais, completar tarefas iniciadas com fidelidade, organizar a vida de trabalho com ética e ordem e manter a adoração a Deus como centro, né? Aqui quero alguns pontos principais da aplicação nos dias de hoje. Primeiro, prioridade espiritual. Salomão construiu o templo antes de seu próprio palácio, ensinando que Deus deve ser o centro antes de focarmos em projetos pessoais, edificação ou carreira. Presta atenção nisso, tá, querido? Perdoe. Prioridade espiritual. Segundo, finalidade de tarefas. O texto enfatiza que Salomão acabou ou completou suas construções. A aplicação é a importância de ser fiel e concluiu que se inicia na vida cristã e nos projetos pessoais. Organização e gestão. Salomão organizou os levitas, sacerdotes e o comércio de forma sistemática. Isso aplica-se à necessidade de excelência, ordem e planejamento ético no trabalho e na administração da vida diária. Trabalho com propósito. Ele reconstruiu cidades para benefício do seu povo. A aplicação moderna é usar o sucesso e recursos para servir a comunidade e garantir a segurança, não apenas para acúmulo próprio. Cuidado com o ambiente sagrado. Salomão separou a esposa da Arca da Aliança, reconhecendo o que é sagrado. A aplicação é manter a santidade e o respeito nas coisas relacionadas a Deus, separando o sagrado do profano. Evitar a idolatria e má influência. Embora tenha construído o templo, Salomão começou a cometer erros ao casar com a filha de Faraó. 1 Reis, capítulo 9. E cometer apostasia. O alerta moderno é permanecer fiel e não deixar que influências externas comprometem a fé. Este capítulo mostra Salomão consolidando seu poder, mas também revela a introdução de políticas como o trabalho forçado e o casamento com estrangeiras, que prenuncia desafios futuros. O capítulo destaca o apogeu da administração de Salomão, onde o sucesso material, construção, economia estava inicialmente alinhado com a adoração divina. Aleluia! Então fica aí a leitura do capítulo 8 de 2 Crônicas. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Te amo em Cristo Jesus.